Mano, esse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Michael e que história é essa, né? De que poderia ter uma possibilidade de chegar no Remo, até porque o Marcos Braz falou dessa sua renovação. Foi importante essa entrevista que ele deu nessa última semana, que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. E por que eu não acho que seja tão viável imaginar, mesmo que o Remo conseguiria, vamos colocar assim, oferecer 1 milhão por mês para o Michael, que é um valor próximo do que ele ganha no Flamengo, por conta de propostas que o Flamengo já recebeu pelo jogador, que vai lembrar, apesar de ter 29 anos, vai completar 30 em março, ele tem contrato bem longo, né, com o Flamengo até 2028 e é difícil imaginar ele saindo de graça. Então eu vou comentar aqui um pouco mais de detalhes com vocês e outros dois nomes que foram bem na Série A do ano passado e que ainda têm sido especulados tanto no Remo quanto em outras equipes que vão jogar a primeira divisão em 2026. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Art Foot. Bora chegar essa próxima meta aqui no YouTube, que é de 72 mil inscritos. Então, se você está assistindo e não se inscreveu, conta com seu like, com a sua inscrição, certamente nos ajuda bastante, combinado? Então, vamos lá. Vou deixar aqui primeiramente sobre essa matéria. Braz comenta renovação com o Remo, nega atrito com o Tonhão e admite sonhar com a Sul-Americana. Ele deu uma entrevista nessa última terça-feira, dia 23, ele falou aqui, ó: conversamos alguns aspectos para que eu permanecesse para o ano que vem, a conversa foi boa e as coisas estão fluindo, né? Sobre essa relação com o Tonhão, de que surgiu, né, na mídia de que ele não teria uma boa relação, ele falou assim o seguinte, ó: pregam para criar esse desconforto entre Tonhão e eu, mas não vão conseguir. É claro que o jogador só vem após a assinatura do presidente, ele é o presidente do clube e não poderia ser diferente. Sobre os objetivos do Brasileirão, ele fala, né, que o Remo não pretende assumir riscos desnecessários na Série A, a permanência, né, é uma prioridade absoluta, e ele fala aqui, ó: nós não iremos botar em risco nada que seja muito perigoso para que não obtenhamos, né, o objetivo final, que é a permanência na Série A. Esse é o dever de casa. Ele falou aqui, ó: temos um objetivo central, mas queremos uma Sul-Americana, que é justamente, né, o Santos mesmo se salvou na última rodada e ainda foi para uma Sul-Americana. Então, 14º, dependendo se tiver campeão da Libertadores, Copa do Brasil ali no G6, vira até o que? 15º colocado, loucura mesmo. Eu acho que dá sim para o Remo imaginar, talvez uma campanha igual o Ceará vinha fazendo até as últimas 5 rodadas e foi rebaixado. O Ceará estava fazendo uma campanha assim, que dava até para pensar num 10º lugar, 12º, e olha o que acabou acontecendo. Sobre o mercado de transferências em si, né? Ele falou um pouco mais, ó: chamou a atenção às dificuldades do mercado, afirmando que os valores elevados e o pouco tempo, né, de planejamento após o acesso tornaram as negociações bem mais complexas, seja na chegada do Osório, na saída também do Guto Ferreira e de outros jogadores, que eu vou comentar aqui nesse vídeo, né? Por isso que é interessante essa introdução. Contudo, ele enfatizou que não existe atraso no planejamento, não é que o Remo está atrasado e tudo mais. Lembrou que conseguiu o acesso no dia 23 de novembro, né? Então tem um mês apenas. E aí tem a questão do calendário que, diferente de todos os anos, o Campeonato Brasileiro já começa dia 28 de janeiro. E é ruim, no caso específico do Remo, que é o seguinte: antigamente tinha ali até o final de abril os estaduais, por aí, e aí você tinha um prazo de contratar um jogador que às vezes disputou o Campeonato Paulista pelo Santo André, pelo São Bernardo e foi muito bem, e você traz esse jogador de volta e tal. Hoje, em 2026, não vai poder fazer isso, já vai ter que basicamente começar o time do Campeonato Estadual com o mesmo valor. É claro, pelo menos tem a antecipação das cotas, né? Os clubes esperavam muito o estadual também, para não ficar pagando, por exemplo, um jogador principal do elenco de 250 mil, 350 mil na Série B, ou na Série A mesmo, pagando janeiro, fevereiro, março para jogar o campeonato estadual. Muitos clubes optavam, né, por fazer isso. E aí surgiu essa especulação de que o Michael poderia ser um dos nomes sonhados, até porque quando ele chega no Flamengo, né, se eu não estiver enganado, o Marcos Braz tinha acabado de deixar o clube numa negociação que foi boa para o Flamengo, porque ele chega de graça, vivendo uma fase boa lá no Al Hilal. Ele iria sair do Al Hilal, só que aí o Neymar chega e já machuca, e aí o Michael assume essa função. Eu lembro que ele, o Malcom, o Marcos Leonardo um pouco depois fizeram grandes partidas por lá, e aí ele, a última temporada, ó, 52 partidas, 11 gols e 10 assistências, como já estava no último ano de contrato, chegou sem custos para o Flamengo. 2024 até que foi bem, 4 gols em 16 partidas, mas nesse último ano agora só 29 jogos, 2 gols e 4 assistências. Não que ele é um jogador ruim, inclusive nas chances que ele teve, né, na última rodada contra o Mirassol e tal, você vê que é um jogador que tem sim muito futebol. Ele, o Everton Cebolinha também, que são os reservas do Flamengo, mas imaginar uma contratação sem custos, né, como foi que o Flamengo fez há 1 ano e meio atrás, é difícil de imaginar. Por quê? Eu vou deixar essa matéria que eu tinha comentado com vocês, ó.
clube saudita oferece 14 milhões ao Flamengo por empréstimo do Michael, ou seja, não é nenhuma compra. Se fosse 14 milhões para o Remo comprar, já é difícil, mas tudo bem. Só que ainda era uma opção de empréstimo e aí, ó, depois de um período de um ano, teria a opção de pagar mais 22 milhões e meio de reais para comprar o jogador em definitivo, ou seja, uma proposta final de quase 37, quase 40 milhões de reais do empréstimo e caso houvesse uma compra em definitivo. Então, possivelmente o Flamengo aceitaria uma proposta muito próxima disso, de 30 a 37 milhões, obrigação de compra, né, sem ser empréstimo, para vender o Michael. Essa proposta que foi no meio do ano, né, em julho, e não foi diferente. Surgiu outras especulações. Ele tem muito mercado lá no Oriente Médio, né, tanto na Arábia Saudita, no Catar, nos Emirados Árabes e tal, porque ele deixou uma excelente impressão realmente no Al Hilal, na Champions League deles, né, e tal. Até desculpa porque se tiver um barulho aqui, é porque tem uma furadeira, acho que no andar de cima. Então assim, eu não acho que seja uma contratação viável nesse primeiro momento. Talvez, se não aparecer nenhuma proposta, que não é bem assim, os árabes, independente se estiver numa boa fase ou não, eles vão vir atrás do Michael. Mas se, não achou ninguém, o Flamengo paga um salário alto para ele e estiver disposto a encontrar um time no Brasil, é melhor o Flamengo emprestar o Michael para o Remo, por exemplo, do que para um Grêmio, para um Cruzeiro, para um Atlético Mineiro, que depois lá na frente ganha deles na final da Copa do Brasil, né? Então o Remo, ainda mais subindo para a Série A, faria sentido. Mas ainda assim, o futebol mudou demais, né? Porque uns anos atrás era um jogador que, por exemplo, tem um salário bacana com o Flamengo. Se o Remo conseguisse pagar próximo daquilo, ele vinha. Só que hoje em dia, com essa compensação financeira da transação, esquece, né? Fica muito inviável de fato. Lembrando, o melhor momento do Michael foi realmente pelo Goiás em 2019, 16 gols em 54 jogos, pelo Flamengo também em 2021, quando ele foi vendido uma fase muito boa, né? 19 gols e 10 assistências com o Renato Gaúcho, e aí no Al Hilal também em 2023-24, com um momento bem interessante, podendo jogar nas duas funções, né? Como um ponta direita também e tudo mais. Tá aqui 2019 dele pelo Goiás também, com ótimo desempenho, né? 9 gols e 5 assistências, e 2021 até ele sair muito mais pelo lado esquerdo. No Brasileirão foram 14 gols para um ponta, é muita coisa, e 4 assistências. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quero falar também de mais um aqui, que é o Tagliari, né, jogador do Juventude, que foi um nome especulado também para ser esse centroavante, bem mais barato, obviamente, né, até porque o Ituano, o Juventude, né, pagou R$1 milhão para contratá-lo no início da temporada, e ele deixou uma boa impressão no Brasileirão, 8 gols e 4 assistências. Não é necessariamente um centroavante, só centroavante, ele pode jogar de ponta, cai muito bem pelos lados, ele tem uma versatilidade bem interessante de fato, e que já está há um tempo no Juventude, ano passado na Série A, esse ano também na Série A deixou uma boa impressão. Certamente o Juventude pediria uma compensação, talvez 8, 10 milhões de reais pelo jogador, bem mais viável do que o Michael, por exemplo, ou um nome de peso, né, para o Remo nessa Série A. Talvez pode sim chegar um nome mais conhecido, só que desde que ele não tenha contrato, né, esteja livre no mercado ou algo nesse sentido, né? Tá aí o Tagliari também, nome que foi especulado recentemente no Grêmio e no São Paulo, mas ainda sem proposta oficial, até porque o Juventude, com esses últimos anos na Série A, já tem uma condição financeira muito boa, né, para bater e voltar no ano que vem para uma Série B. Certamente o Tagliari seria uma peça super importante na Série B, né, do Campeonato Brasileiro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. E o último também, o Chico da Costa, que apesar de ter contrato com o Cerro Porteño, né, não é uma negociação difícil de imaginar, talvez uma pequena compensação mesmo para ter o jogador de fato, que deixou uma boa impressão no começo, né, no Mirassol, ainda assim 20 partidas, 6 gols, marcou gols contra Vitória, contra o Palmeiras, contra o Santos, enfim, deixou uma boa impressão, poderia ser esse centroavante, né, ele é muito mais de área de fato do que o Tagliari. Enfim, eu acho os dois uma boa opção para essa função, apesar de serem diferentes, né, no caso do Michael, mas eu achei interessante, né, trazer aqui para vocês, até porque eu vi muitos torcedores comentando sobre isso. Eu até já fiz um vídeo aqui recente no canal que eu deixei o Michael na capa, né, então alguns haviam me perguntado. Vou deixar aqui para vocês outras sugestões de conteúdos, não sei que dia esse vídeo está saindo, estou gravando aqui com uma certa antecedência, mas hoje é dia 24, independente de quando você estiver assistindo. Um bom Natal aí para você, para sua família, com muita paz e prosperidade, e já desejando um ano novo também muito feliz para vocês, para quem acompanha aqui o canal, e para o Remo também, com esse ano de volta à Série A. Sem dúvidas vai ser muito bom, né, acompanhar e trazer os vídeos aqui para vocês. Valeu galera, um abraço e até mais.